Imaginem a seguinte cena. É um domingo ensolarado, lá na década de 1950, no Rio de Janeiro. Ah, é um clássico dia de lazer, né? Exatamente. Famílias inteiras passeando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, as crianças rindo, apontando para a água, implorando para os pais para darem uma volta naqueles famosos barquinhos em formato de cisne, os pedalinhos. Sim, uma memória super afetiva para muita gente. Muito. E o homem que inventou essa atração, sabe, o sujeito simpático que administra o negócio e ajuda as crianças a colocarem os coletes salva-vidas, ele é um empresário local, articulado, anda livremente pela cidade. Como qualquer cidadão comum. Só que tem um detalhe. O que aquelas famílias não sabiam é que esse mesmo homem era conhecido do outro lado do mundo como o carniceiro de Riga. Nossa, o contraste é de embrulhar o estômago. É bizarro. O indivíduo pessoalmente responsável por orquestrar e executar o assassinato de mais de 30 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. É o tipo de coisa que desafia a nossa compreensão básica da realidade, sabe? Ver um criminoso de guerra dessa magnitude operando uma atração infantil à luz do dia. E sem nem usar o nome falso. Pois é, parece ficção, mas é a mais pura e perturbadora história real. E é exatamente para os detalhes dessa história que a gente vai na nossa imersão de hoje. Boas-vindas a quem nos ouve, o nosso mergulho nas fontes que incluem arquivos históricos do jornal Folha de São Paulo, artigos da Wikipédia, um ensaio detalhado da USP e a transcrição de um documentário impressionante do YouTube tem uma missão muito clara. Desvendar a vida dupla de Herbert Skukurs. Ele mesmo. Um cara que foi de herói nacional intocável a um genocida implacável e que acabou no centro de uma das operações de inteligência mais brilhantes do século XX. Certo. Vamos desencostar isso porque a história é densa. Muito densa. E a premissa analítica aqui não é só recontar um caso de crime e castigo, sabe? Não, tem muita camada. É um estudo sobre memória histórica, sobre as falhas gigantescas das leis internacionais de extradição e até onde a inteligência tática precisa ir quando a justiça tradicional simplesmente falha. E para entender a magnitude do choque que envolve o nome do Skukurs, a gente precisa primeiro entender o pedestal de onde ele caiu. Exato. Ele não era um burocrata obscuro, escondido nas sombras. Não mesmo, sabe? Na década de 1930, ele era o orgulho absoluto da Letônia. A imprensa chamava ele de o Charles Lindbergh do Báltico. Impressionante. Ele era um pioneiro da aviação, super talentoso, e o mais louco, ele construía os próprios aviões. Como o famoso 3 estrelas, né? Aquele monoplano de madeira. Esse mesmo. E ele não só construía, ele fazia voos épicos, solitários. As fontes detalham que ele voou de Riga até a Gâmbia, na África. E depois fez uma jornada ainda mais longa até o Japão. Tudo isso nos anos 30. Sim. E quando ele voltava, milhares de pessoas lotavam as ruas. Ganhava troféus. Era uma celebridade colossal. Era o herói que uma nação jovem como a Letônia precisava na época. Eu fico tentando traduzir isso para os dias de hoje. É como, imagine um astronauta idolatrado, um símbolo de esperança científica. Alguém inquestionável. Exato. E que, de repente, se torna o arquiteto de um massacre brutal. Porque a virada sombria acontece com a ocupação nazista em 1941. E o que é fascinante, de um jeito horrível, claro, é como isso acontece. Ele não foi obrigado, né? Não. Skukurs voluntariamente se junta ao infame Arages Comando. O Esquadrão da Morte letão. Isso. Subordinado à inteligência nazista. E ele vira o braço direito do líder, o Vítor Zarais. E tem um motivo tático para os nazistas usarem esse esquadrão. Terceirizar a culpa. Precisamente. Eles queriam que o extermínio parecesse um pogrom orgânico, como se a própria população local tivesse se levantando contra os judeus. E quem melhor para legitimar isso do que o maior herói nacional deles? Exato. A farda dele ali validava a barbárie. Mas ele não ficava só na parte de relações públicas. Os detalhes nas fontes, olha, são terríveis. São de revirar o estômago. Muito. Estamos falando de ações no gueto de Riga e no massacre de Rúmbula, onde mais de 24 mil judeus foram mortos. Em questão de dias. Sim. E os relatos das testemunhas oculares, como o Isaac Kram e a Zelma Shepchelovitz, descrevem cenas inimagináveis.
O Kukurs trancando judeus em uma sinagoga na rua Estabo e queimando as pessoas vivas. E atirando em quem tentava pular das janelas. Sem contar os estupros. E relatos dele arrancando bebês dos braços das mães para atirar neles. É um sadismo performático, um contato sujo, físico. Foi isso que deu a ele o apelido de carniceiro de Riga. E isso me faz pensar, será que essa fama e adoração pública alimentaram um ego narcisista extremo? Tipo, na ausência de regras da guerra, isso virou sadismo puro? A vaidade desmedida é a chave para entender a mente dele. Ele se via acima da moralidade. O que nos leva ao esconderijo dele no Brasil. Porque com a queda do regime nazista, ele precisou fugir. E a forma como ele foge desafia tudo que a gente sabe sobre nazistas foragidos na América do Sul. Totalmente. Ele usa as chamadas hatch lines, aquelas rotas de fuga, e chega no Rio de Janeiro em 1946. E num domingo de carnaval, ironicamente. Mas aqui está o detalhe chocante. Diferente do Adolf Eichmann ou do Joseph Mengele, Que usavam vários nomes falsos, né? o Kukurs não mudou de nome. Ele usou a identidade real. É uma arrogância sem tamanho. E mais bizarro ainda, ele se torna empresário no Rio, inventa os pedalinhos, administra um restaurante flutuante. Ele confiava que a fama de grande aviador ia ofuscar qualquer boato sobre a guerra. E, de certa forma, as fontes mostram que ele foi protegido, não é? Sim, os arquivos da Folha revelam que ele tinha proteção de figuras militares e policiais no Brasil. Já no governo Dutra. Exato. E mais tarde em São Paulo pelo delegado Alcides Sintra Bueno. O alinhamento ideológico na época era um escudo. Tem aquele relato assustador do general brasileiro. Sim, que teria dito para o Kukurs que o único erro dele foi não ter matado todos os judeus. É um nível de complacência institucional denso. Muito pesado. Mas, seguindo a nossa regra de imparcialidade ao analisar as fontes, a gente precisa trazer a perspectiva da família dele. Sim, a defesa que eles fazem. Isso. O filho dele, Gennars, deu uma entrevista em 2006. E ele afirma que as acusações eram uma conspiração comunista. E que tinha interesses comerciais misturados, né? Para roubar a frota de pedalinhos. O Gennars argumenta que o pai foi forçado a se juntar aos alemães. Que ele nunca sujaria as mãos com sangue. E ele até cita que o Kukurs trouxe uma mulher judia, a Miriam Keitzinen, para salvá-la no Brasil. E usa aquela frase: aviadores são idealistas não assassinos. É um mecanismo de negação muito forte. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se ele era só um empresário injustiçado, como explicar que testemunhas independentes em partes diferentes do mundo, em décadas diferentes, relatam os mesmos detalhes horripilantes de sadismo? Não tem como uma conspiração comercial orquestrar milhares de testemunhos na Europa. Pois é, mas isso ilustra perfeitamente a dissonância cognitiva. A força da negação familiar que surge quando o monstro é o seu próprio pai. É uma barreira emocional. Mas enquanto a família vivia nessa narrativa, a realidade externa estava cobrando a conta. Israel queria pegar ele, mas o Brasil dificultava a extradição, né? Muito. O governo Jatacá apenas negou a naturalização dele, mas não havia apetite para prender. E Israel queria evitar outra crise diplomática tipo o que rolou com o sequestro do Eichmann na Argentina. Aquilo foi um incidente internacional gigantesco. Fazer de novo, no Brasil, com um cara armado e paranoico como o Kukurs, ia dar muito errado. Então eles ativam uma abordagem radical. Extrajudicial. É uma obra-prima da engenharia psicológica. A operação do Mossad. Eles não mandam uma equipe de assalto, eles mandam um único agente. O Yaakov Meidad. O homem de 1000 rostos. E a missão dele era contornar a paranoia do Kukurs, desarmando a mente dele. E a criação da persona é um negócio cinematográfico. Anton Kanzli, um suposto empresário austríaco veterano ferido da Wehrmacht. E o Meidad não tentou sequestrar ele à força em São Paulo. Não, ele usou a camaradagem germânica, visões políticas de extrema-direita e a promessa de um império turístico multinacional para seduzir o letão. Ele chegou a frequentar a casa do Kukurs, brincando com os filhos do homem que assassinou milhares de pessoas do povo dele. Ele mostrava cicatrizes falsas de estilhaços soviéticos para criar aquele laço de velhos soldados. É como um cavalo de Troia. Mas em vez de se esconder numa estátua de madeira, o agente se escondeu dentro da própria ganância, vaidade e paranoia do Kukurs.
explorando exatamente o narcisismo dele. Para quem nos ouve, imaginem o controle emocional necessário para jantar na casa do homem que caçou o seu povo, sorrindo, bebendo e oferecendo negócios. É um nível de sangue frio absoluto. E a manipulação atinge o clímax quando o Cukurs é convencido a viajar para o Uruguai. Para fechar o tal negócio. Exato. Isolando ele da fortaleza que ele tinha no Brasil. E aí chegamos a fevereiro de 1965. O Cukurs chega em Montevidéu e é levado para a famosa Casa Cubertini. A suposta sede da empresa deles. E assim que ele entra, a emboscada brutal acontece. O Cukurs percebeu a armadilha. Ele lutou como um animal encurralado. As fontes descrevem que ele chegou a morder o dedo de um agente israelense até o osso. Ele não parava de lutar. A equipe teve que subjugar ele a marteladas E finalizaram com 2 tiros com silenciador. e deixaram a mensagem. O corpo foi colocado num baú de madeira com uma nota em inglês e alemão. Sentenciando ele à morte pela responsabilidade no assassinato de 30 mil pessoas. E assinada por aqueles que jamais esquecerão. E se a gente conectar isso ao panorama geral, essa execução não foi apenas vingança. Teve um objetivo político muito maior, não é? Totalmente. O governo da Alemanha Ocidental ia deixar o prazo de prescrição de crimes nazistas expirar naquele mesmo ano, em 1965. O que ia liberar milhares de criminosos. Exato. A comoção global que o baú em Montevidéu gerou pressionou a Alemanha a não deixar esse prazo expirar, mudando o curso do direito internacional. É fascinante. Mas, mesmo com todo esse peso histórico, a gente vê uma disputa pelo legado dele hoje. Um negócio perturbador. A tentativa de reabilitação na Letônia moderna. Sim, lendo os ensaios vi que grupos nacionalistas de extrema-direita lançaram envelopes postais comemorativos em 2004. Ignorando completamente o Holocausto e focando só na aviação. E pior, em 2014, produziram um musical chamado Cukurs.Herberts Cukurs, Usando a desculpa da liberdade de expressão e retratando ele como um herói incompreendido. gerou uma indignação internacional imensa, inclusive do próprio governo letão, que condenou a peça. Mas o fato de ter ido aos palcos já mostra muita coisa. Então, o que tudo isso significa? Como é possível que partes de uma sociedade ainda tentem lavar a história de um criminoso de guerra documentado? Focando apenas no fato de que ele sabia pilotar aviões. É um alerta sobre como a memória histórica é maleável e perigosa. Muito perigosa. A verdade precisa ser defendida ativamente. Bom, recapitulando o valor dessa imersão para quem acompanhou a jornada de hoje. Nós vimos como a justiça pode tomar formas inimagináveis quando a diplomacia internacional trava. E como a inteligência psicológica pode ser uma arma muito mais afiada que qualquer fuzil. Mas claro, a gente não pode terminar sem pensar nas consequências de tudo isso. E essa é a minha reflexão final, algo para a gente pensar profundamente. A operação contra o Cukurs foi um triunfo tático e moral para as vítimas, sem dúvida. Com certeza. Mas levanta uma questão complexa. Quando a justiça internacional é cega ou ineficiente e agentes de Estado decidem agir fora da lei em solo estrangeiro, onde a gente traça a linha entre a verdadeira justiça e a simples execução sumária? É uma linha bem tênue. Será que atos de justiça extrajudicial, mesmo contra os piores monstros da história, não abrem um precedente perigoso para o Estado de Direito que as nações democráticas tanto lutam para manter? É algo para se questionar. É uma provocação que fica ecoando, com certeza. E com esse pensamento, a gente se despede. Foi uma análise intensa. Muito intensa. Esperamos que tenha trazido ótimas reflexões sobre como a história se desdobra. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração profunda.